A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Números, capítulo de número 12 e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os irmãos de Moisés, chamado Arão e Miriam, começaram a se levantar contra ele. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus está vendo tudo. Ele está vendo quem são as pessoas que têm se levantado contra você sem causa. Porque tem pessoas, irmãos, que se levantam contra nós, mesmo a gente não tendo feito nada, não tendo plantado nada de ruim. Pois é, quando você olha para essa história aqui, você observa que Moisés não fez nada de ruim. Moisés não estava fazendo nada que desagradava aos seus irmãos, mas o destaque dele estava incomodando. Você sabia que o destaque, aquilo que Deus tem na nossa vida, a presença do Senhor, sim, porque a presença de Deus, ela nos destaca. Porque nós somos movidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então a luz que é em nós, irmãos, acaba brilhando muito. E quando brilha muito, começa a incomodar. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que a luz do Espírito Santo que habita em ti está incomodando. Tem gente se levantando e falando aquilo que não é verdade. Tem gente se levantando e procurando pretexto para manchar a tua imagem. Tem gente se levantando e levantando calúnia para tentar paralisar o que Deus tem contigo. Mas o mistério de Deus hoje te encontra com esta palavra dizendo para você: minha filha, meu filho, eu estou paralisando Arão e Miriam. Quem estava se levantando contra ti, está perdendo as forças, porque o próprio Deus hoje marca encontro com os teus adversários. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está marcando encontro hoje com os meus adversários. Eu creio que o meu Deus está marcando encontro hoje com os meus adversários. Aqui nós observamos que os irmãos de Moisés, eles usaram um pretexto. E eles começam ali a falar da ancestralidade da mulher de Moisés. Eles começam a falar ali porque ela era uma mulher cuxita, mas não era isso o problema. Eles estavam tentando camuflar, irmãos, a inveja que eles estavam sentindo. O ciúme que eles estavam tendo do destaque de Moisés. Muita gente vai querer o seu destaque. Muita gente vai querer as recompensas que Deus tem preparado para você. Muita gente vai querer viver os propósitos de Deus. Por quê? Porque elas só veem o resultado. Arão e Miriam estavam conectados ao resultado. Estavam conectados à honra. Aquilo que Moisés tinha diante do povo. E isso, irmãos, começa a incomodar, porque as pessoas não querem sua luta. Ninguém queria passar a luta de Moisés, irmãos, que aguentou muita coisa. Porque Moisés aguentou, irmãos, muitas coisas. A Bíblia vai nos dizer que ele era muito manso. E realmente tinha que ser para passar por tudo que ele passou, para aguentar as picuinhas do povo, a discórdia, a murmuração. Ele tinha que ser muito manso. Só que esse homem passou por fases difíceis na vida dele para chegar onde ele chegou. E eu estou conversando com pessoas que você não caiu de paraquedas onde você está. Você não está vivendo hoje a colheita de algo que você não plantou, não. Você está colhendo hoje a colheita de um plantio longo, doloroso, onde você passou por deserto, onde você passou por vale, aonde você enfrentou adversidades que ninguém viu. As pessoas, elas veem o resultado, mas elas não contemplam o processo. E por não contemplarem o processo, elas começam a se achar no
direito de julgar. Aqui estava Arão e Miriam, começando a falar da mulher de Moisés, porque era mulher cuxita, começando a tocar na ancestralidade da mulher. Só que não era este o problema. Logo em seguida, a gente consegue ver que começa a ser exposto o que estava no coração de Arão e no coração de Miriam. Vai começar a ser exposto, meu irmão e minha irmã, a inveja de pessoas. Deus vai começar a tirar capa, Deus vai começar a tirar máscara, Deus vai começar a mostrar a verdadeira face, porque se tem alguém que conhece, irmãos, o oculto profundo e o escondido do coração, ele cai de rastro, é o nosso Deus. Eu sinto a graça do Espírito Santo aqui neste lugar, a presença de Jesus, porque o Senhor está respondendo pessoas aqui. Ele está falando contigo, ele está dizendo, sabe as conversas que você não vê? Sabe as reuniões que você não contempla? Sabe quando o teu nome é mencionado em conversas que você não está presente e nem tem a mínima ideia de que está acontecendo? Pois é, eu estou vendo tudo. E aqui eu observo nessa palavra, irmãos, que a Bíblia vai nos deixar bem claro que em momento nenhum Moisés, ele se justificou. Em momento nenhum Moisés tentou se defender, Moisés brigou. Não. Tem situações, irmãos, que a gente tem que calar para Deus responder. Se você quer resposta de Deus, silencie. Eu sei que não é fácil. Não é fácil quando há acusações, quando há palavras contrárias, quando você sabe quem você é em Deus e as pessoas dizem contrário. Não é fácil. Mas eu quero lhe dizer, permaneça na posição. Moisés era manso. Muitas vezes nós temos que pedir a Deus mansidão. Senhor, me dê mansidão. Eu não quero ser uma pessoa que fala as coisas que vem na mente assim, nem pensa no que falou. Veio na boca, veio na mente, passou, você foi lá e falou sem pensar. Não. Eu quero ser uma pessoa que pensa antes de falar. Uma pessoa que guarda a língua. Uma pessoa que não precisa se justificar porque compreende. Quem me justifica é Deus, irmãos. É lindo a confiança de Moisés em Deus. Você acha que foi fácil para ele? Foi rebelião entre o povo, rebelião entre os próprios irmãos. Eles se levantam com a sedição contra Moisés. E tem pessoas aqui que já estão entendendo. Tem gente que se rebelou contra você e você diz assim, meu Deus, eu não consigo entender o porquê. Eu não consigo compreender, eu não fiz nada para merecer isso. Se você olhar para a história de Moisés, irmãos, Moisés não havia feito nada para ter essa perseguição, para ter essa conversa aqui. E tem pessoas aqui que são inocentes, como Moisés. Moisés estava aqui inocente. E você não está entendendo. Você diz, Deus, eu não sei por que essa pessoa passou me odiar tanto. Deus, eu não entendo, eu não fiz nada, eu não entendo por que isso está acontecendo. E Deus está dizendo, eu vou fazer o que está dentro do coração ser exposto. Eu vou fazer o que está dentro do coração ser colocado para fora. Oh, Deus está falando com pessoas aqui de maneira tão clara. Logo ficou claro o motivo da sedição de Arão e Miriam. Logo ficou claro. Vai ficar claro porque tem gente que te persegue. Vai ficar claro porque tem gente falando mal de você. As pessoas que vão olhar ao redor, que estão ouvindo aquilo que estão falando a teu respeito, vão dizer, já sei o que é, tá com inveja. Já sei o que é. O problema todo era o destaque de Moisés. Assim é na sua vida. É o que está acontecendo na vida dela que está incomodando. Arão e Miriam não conseguiram, irmãos, esconder por muito tempo o que estava dentro deles. E a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a falar, porventura tem falado do Senhor somente por Moisés? Olha o questionamento aqui. Será que Deus só fala por Moisés? Irmãos, Moisés não queria se aparecer, não. É impressionante isso aqui. Porque em momento nenhum você contempla Moisés querendo um destaque, mas os irmãos dele estavam incomodados com o que Deus havia feito na vida dele. O que Deus faz na nossa vida incomoda. Você sabia disso? O que Deus escolhe fazer na nossa história, irmãos, vai incomodar pessoas. Era Deus quem havia escolhido a Moisés. E tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que ele faz você lembrar do que você esqueceu diante das adversidades. Foi ele quem te escolheu.
Foi ele quem te chamou. Não era sobre Moisés, irmãos, querer se aparecer. Não era sobre Moisés querer ser melhor do que o povo, querer ser melhor do que os próprios irmãos dele, querer mostrar que Deus era na vida dele, porque quem tem Deus na sua vida, quem tem o chamado de Deus, não tem a necessidade de ficar se mostrando, não tem a necessidade de querer aparecer. Quem destaca os propósitos de Deus é Deus. Não somos nós que nos destacamos, não somos nós que falamos bem de nós mesmos, não. Nós deixamos Deus nos apresentar. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor são apresentados por Ele. Moisés era escolhido por Deus e Deus o apresentava e Deus mostrava que estava com ele de maneira muito clara, mas isso começou a incomodar Arão e a Miriam. O destaque de Moisés estava incomodando. Respondeu os seus questionamentos? Será que respondeu, minha irmã? Será que respondeu, meu irmão? Por quê, minha irmã? Tem gente se levantando contra mim, eu sei que eu não fiz nada, pois é, Deus está dizendo, está incomodando. O que eu estou fazendo na sua vida, aquilo que eu resolvi fazer na sua história tem incomodado pessoas. Tem gente que está inflamada de inveja. Tem gente que não está suportando ver o que Deus tem contigo. E o Espírito Santo está dizendo para você, eu sei quem são esses. E eu estou hoje te visitando com essa resposta, para te mostrar que eu sou Deus que vejo tudo. E que eu vou retribuir e marcar o encontro com Arão e Miriam. Eles começam ali, Arão e Miriam, a dizer, não tem falado também por nós? Ou seja, será que Deus também não nos usa? Eles começaram a querer parear o chamado de Moisés com deles. A comparar, irmãos, não tem comparação. A cada um Deus dá conforme a vontade dele. Deus havia escolhido Moisés para destaque. Quando Deus te escolhe para destaque, é Ele que escolhe. Moisés disse, escolhe outro, você lembra disso? Que Moisés se achou incapaz, sou pesado de língua, eu não sei falar não, escolhe quem o Senhor tiver que escolher, menos eu. Moisés tenta fugir do chamado, mas Deus disse, pois Moisés, eu não abro mão de você, eu que criei o homem, eu sei o que eu estou fazendo, Arão te será por boca. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus está dizendo, eu não abro mão de você, eu não abro mão dos propósitos que eu tenho contigo, mesmo que pessoas não estejam satisfeitas, porque o destaque que Deus está te entregando está incomodando. Aquilo que Deus resolveu fazer na sua vida está incomodando outras pessoas, mas o Senhor está dizendo, continue firme. Aqui você observa que era algo muito triste que estava acontecendo com Moisés, porque estava vindo da própria casa dele o levante contra ele. E às vezes o que é mais doloroso é isso, que são os de perto, aqueles que eram para nos apoiar, aqueles que eram para ficar felizes. Olha o que Deus está fazendo na vida dela, olha o que Deus está fazendo na vida dele. Mas não vai ser assim, irmãos. Nós vemos isso na Bíblia, no Antigo até o Novo Testamento. Gente que não gosta de ver quem Deus escolhe para destaque, principalmente gente de perto. Tem gente que não sabe lidar com o crescimento que Deus entrega para o outro. Aí começa a querer comparar o ministério, minha irmã. Não se compara ministério, não se compara a chamada. Deus escolhe a cada um conforme o que Ele quer, a vontade é dEle, o querer é dEle. Declare comigo, o que Deus está fazendo na minha vida é querer dEle, não dos homens. O que Deus está fazendo na minha vida é querer dEle e não dos homens. Se é querer de Deus, Deus vai lhe defender. Deus, Ele mesmo vai marcar o encontro com quem está falando o contrário. Então aqui nós temos uma convicção. Tinha um advogado, tinha um juiz que ia defender a Moisés e estava marcando encontro. Quem era esse advogado? Quem era esse juiz? Deus. Versículo de número 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Deus estava ouvindo e chegou a hora de Deus marcar uma audiência. Agora eu vou resolver. Agora eu vou falar o que o Senhor contemplei e vou julgar esta causa. E nós sabemos, irmãos, qual foi o julgamento de Deus. Miriam ficou leprosa por 7 dias. Porque Deus, Ele vê todas as coisas, irmãos, e Ele sabe quem é quem. É por isso que nós não podemos nos deixar ficar inflamados pela inveja. Deixa o chamado de cada um. Se Deus resolveu destacar alguém mais, amém, que seja feita a vontade de Deus. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então havia um processo maior na história de Moisés. Ninguém queria passar o processo de Moisés. Desde que Moisés nasceu, irmãos, a vida de Moisés não foi fácil.
Houve processos na vida dele. Na vida de um escolhido é assim para viver grandes propósitos. Há processos, mas as pessoas não querem os processos. Elas nem te enxergam no processo. Mas quando chega o resultado deles. Mas quando Deus resolve mostrar que Ele é contigo. Quando Deus resolve mostrar que Ele te escolheu e que ninguém valida a vontade dEle, irmãos, isso começa a trazer questionamentos dentro de pessoas, a trazer inveja. A gente fica inquieta. Tem pessoas que ficam inquietas com o crescimento da outra. Tem pessoas que ficam inquietas com o destaque que Deus resolveu dar, com a unção, com a sabedoria, com a graça, com a forma que canta, com a forma que prega, com a forma que pastoreia, com a forma que faz missão. Tem pessoas que ficam incomodadas com o que Deus lhe entregou, mas o que é de Deus, irmão, ninguém mexe. Tem alguém mexendo no propósito de Deus na sua vida? Tem alguém falando aquilo que não sabe? Tem alguém se levantando contra um projeto que você sabe que não é seu, mas é de Deus? Pois é, entregue a Deus. Entregue a Deus, porque Deus vai tratar com Arão e Miriam. Deus vai tratar com gente invejosa. Deus vai tratar com gente que estava fingindo que não estava com inveja, mas no fundo estava. Porque se você olhar aqui, Arão e Miriam, eles não mostram logo que está com inveja. Eles começam a falar da ancestralidade da esposa de Moisés. Eles começam a falar da mulher cuxita dele. Só que, irmãos, não era isso. Logo começou a ser exposto o que estava dentro do coração. Deus conhece o coração. E Ele está dizendo, eu vou começar a expor o porquê algumas pessoas estão com inveja de você. Que é inveja. Não é porque quer seu bem, não é porque está lhe dando um conselho, não. Não é porque está falando aquilo porque ficou chateado na inveja. E o que foi inveja na sua vida, Deus vai revelar. E da mesma forma que Deus, Ele mesmo defendeu a Moisés, Ele está te defendendo. Declaro comigo, eu creio que o meu Deus está me defendendo. Eu creio que o meu Deus está me defendendo. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Deus, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. É o Deus que trabalha, meu Pai amado, nos justificando, mostrando, Pai, quem o Senhor é na nossa vida. Mostrando que os teus escolhidos, Pai, é o Senhor quem defende. Porque o Senhor conhece os processos. O Senhor sabe que não foi fácil para Moisés estar ali, que Moisés não queria fama. Moisés não queria que as pessoas reconhecessem que era ele. Mas ele dava toda a glória a ti, Senhor. Ele te adorava, ele era o teu amigo. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que tem gente se levantando contra ele, contra ela, para falar aquilo que não é verdade. Deus, eu te peço que o Senhor marque encontro com esses adversários, com essas pessoas, Pai, que têm feito questão de falar aquilo que não é verdade dos teus filhos. Marque encontro com este fofoqueiro, com este contendeiro, com esta mentirosa, meu Pai, com esta pessoa que tem tentado manchar a imagem do teu filho e da tua filha, e mostra quem é quem. Revela a verdade de Arão e Miriam, Pai. Não deixe, meu Senhor, nenhum engano permanecer na vida dos teus filhos, mas que o teu Espírito Santo trabalhe, defendendo, meu Pai amado, aqueles que confiam em ti. Moisés confiava no Senhor e o Senhor respondeu por ele. Responde por nós, Senhor, pois confiamos no Senhor e te entregamos nas tuas mãos, Jesus, os nossos adversários. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado
aqui de maneira especial, de maneira profunda, que o Senhor traga resposta, Pai, para os teus filhos e testemunho para que eles venham contar, Senhor. Abençoe aqueles também, Pai, que estão aqui diariamente assistindo cada vídeo, cada palavra. Que o teu Espírito Santo fale melhor os corações de teus filhos. Que o Senhor os visite de maneira especial, concedendo o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Pai, a favor dos teus filhos e falando melhor aos corações deles, Pai. É em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de você perseverar. Mesmo que muitas pessoas se levantem contra você, continue firme. Moisés, ele não respondeu a Arão e a Miriam, mas ele deixou Deus responder. Tem momentos que a gente precisa calar para Deus responder. Não se preocupe com nada. Quem te justifica não é os homens, quem te justifica é Deus. E ele vai mostrar que ele é na sua vida e que você tem um dono. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.